Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos 100 perguntas bíblicas que irão testar os seus conhecimentos sobre o livro sagrado do cristianismo. Cada pergunta apresentará 4 opções de resposta, e você terá 5 segundos para pensar e escolher a resposta correta. Dito isso, vamos começar. Quem recebeu o chamado e a ordem de Deus para deixar a cidade de Ur e ir para a terra de Canaã? Moisés, Abraão, Isaque ou Jacó? A resposta correta é a opção B, Abraão. Quais são os nomes dos 2 homens que Paulo entregou a Satanás para serem punidos? Ananias e Safira, Demas e Fileto, Himeneu e Alexandre, ou Janes e Jambres? A resposta correta é a opção C, Himeneu e Alexandre. Qual livro da Bíblia tem o maior número de capítulos? Levítico, Gênesis, Salmos ou Isaías? A resposta correta é a opção C, Salmos. Qual mãe foi contratada para criar o próprio filho? Maria, Joquebede, Raquel ou Batseba? A resposta correta é a opção B, Joquebede. Em qual livro da Bíblia encontramos a história dos camelôs se ajoelhando? Gênesis, Êxodo, Levítico ou Mateus? A resposta correta é a opção A, Gênesis. Segundo a Bíblia, qual era o nome do homem mais alto entre os gigantes anaquins? Golias, Adão, Nefilim ou Arba? A resposta correta é a opção D, Arba. Qual mãe esperava ansiosamente pelo seu filho enquanto olhava pela janela? Mãe de Samuel, mãe de Davi, mãe de Císera ou mãe de Moisés? A resposta correta é a opção C, mãe de Císera. Qual mulher deu à luz prematuramente quando soube que a arca de Deus havia sido capturada pelos filisteus? Mulher de Eli, mulher de Moisés, mulher de Samuel ou mulher de Finéias? A resposta correta é a opção D, mulher de Finéias. Qual é o nome do homem israelita que era elogiado por sua beleza? José, Absalão, Samuel ou Josué? A resposta correta é a opção B, Absalão. Qual tribo de Israel não recebeu herança de terra? Tribo de Efraim, tribo de Levi, tribo de Judá ou tribo de Naftali? A resposta correta é a opção B, tribo de Levi. Quais eram os 3 principais guerreiros do exército do rei Davi? Samuel, Elias e Saul, Samuel, Abraão e Moisés, Josué, Gideão e Sansão, ou Josabé-Basebete, Sama e Eleazar? A resposta correta é a opção D, Josabé-Basebete, Sama e Eleazar. Quantas vezes Deus apareceu ao rei Salomão? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes? A resposta correta é a opção B, 2 vezes. Qual é o nome da serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto? Naum, Serapião, Leviatã ou Neustã? A resposta correta é a opção D, Neustã. Quem foi visitado por um anjo enquanto estava debulhando trigo? Jacó, Esaú, Gideão ou Josué? A resposta correta é a opção C, Gideão.
Qual anjo explicou o significado da visão de Daniel do carneiro e do bode? Anjo Gabriel, anjo Rafael, anjo Miguel ou anjo Uriel? A resposta correta é a opção A, anjo Gabriel. Qual é o nome da juíza que liderou a libertação do povo de Israel da opressão de Jabim? Débora, Miriam, Raabe ou Jael? A resposta correta é a opção A, Débora. Segundo a Bíblia, quem foi jogado na cova dos leões? Moisés, Davi, Daniel ou Elias? A resposta correta é a opção C, Daniel. Qual rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões? Rei Herodes, rei Acabe, rei Saul ou rei Dário? A resposta correta é a opção D, rei Dário. Quem é a única pessoa mencionada na Bíblia que subiu em uma árvore? Pedro, Zaqueu, Elias ou Moisés? A resposta correta é a opção B, Zaqueu. Qual é o nome da primeira mulher que foi convertida na Europa pelo apóstolo Paulo? Maria, Sara, Lídia ou Rebeca? A resposta correta é a opção C, Lídia. Quais são os 3 livros da Bíblia que terminam com um ponto de interrogação? Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Lamentações, Jonas e Não, Esdras, Neemias e Ester, ou Isaías, Jeremias e Ezequiel? A resposta correta é a opção B, Lamentações, Jonas e Não. Qual é o menor capítulo da Bíblia? Salmo 117, Salmo 150, Salmo 119 ou Salmo 23? A resposta correta é a opção A, Salmo 117. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Salmo 121, Salmo 91, Salmo 119 ou Salmo 150? A resposta correta é a opção C, Salmo 119. Em quais livros da Bíblia não encontramos a palavra Deus? Ester e Cantares de Salomão, Gênesis e Êxodo, Levítico e Deuteronômio, ou Eclesiastes e Cantares de Salomão? A resposta correta é a opção A, Ester e Cantares de Salomão. A quem Abraão confiou a tarefa de encontrar uma esposa para Isaque? Ao servo dele, a um profeta, à esposa dele, ou ao filho dele? A resposta correta é a opção A, ao servo dele. Quais são as 4 cidades mencionadas na Bíblia que foram destruídas devido à ira de Deus? Sodoma, Jericó, Babilônia e Roma, Sodoma, Gomorra, Jerusalém e Nínive, Jerusalém, Gomorra, Sodoma e Babilônia, ou Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim? A resposta correta é a opção D, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia a realizar o milagre da multiplicação de pães? Elias, Moisés, Eliseu ou Jesus? A resposta correta é a opção C, Eliseu. Quais são os nomes dos 3 reis mencionados na Bíblia que tiveram insônia? Saul, Davi e Ezequias, Davi, Salomão e Roboão, Salomão, Acais e Jeoiaquim, ou Assuero, Nabucodonosor e Dário? A resposta correta é a opção D, Assuero, Nabucodonosor e Dário.
Qual livro da Bíblia contém a visão de Nabucodonosor? Gênesis, Ezequiel, Daniel ou Isaías? A resposta correta é a opção C, Daniel. Qual personagem bíblico se casou com sua própria tia? Jacó, Davi, Moisés ou Anrão? A resposta correta é a opção D, Anrão. Quantos peixes Jesus usou para realizar o milagre da multiplicação? 2 peixes, 3 peixes, 4 peixes ou 5 peixes? A resposta correta é a opção A, 2 peixes. Qual é o local de nascimento de Jesus? Nazaré, Jerusalém, Belém ou Jericó? A resposta correta é a opção C, Belém. Quantos livros compõem o Novo Testamento? 23 livros, 25 livros, 27 livros ou 30 livros? A resposta correta é a opção C, 27 livros. De acordo com a Bíblia, quem ordenou a decapitação de João Batista? Pilatos, Herodes, Caifás ou Anás? A resposta correta é a opção B, Herodes. Quem era o rei da Judéia na época em que Jesus nasceu? Herodes, Ezequias, Roboão ou Zedequias? A resposta correta é a opção A, Herodes. Por qual nome são conhecidos os primeiros 4 livros do Novo Testamento? Epístolas, Evangelhos, livros proféticos ou Atos dos Apóstolos? A resposta correta é a opção B, Evangelhos. Qual é o nome da colina onde Jesus foi crucificado? Calvário, Monte Sinai, Monte Carmelo ou Monte das Oliveiras? A resposta correta é a opção A, Calvário. Qual apóstolo escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento? Apóstolo João, Apóstolo Paulo, Apóstolo Pedro ou Apóstolo Mateus? A resposta correta é a opção B, Apóstolo Paulo. Qual é o nome da mãe do profeta Samuel? Raquel, Débora, Ana ou Sara? A resposta correta é a opção C, Ana. Qual era a profissão de São José, o pai de Jesus? Carpinteiro, agricultor, pescador ou pastor? A resposta correta é a opção A, carpinteiro. O que aconteceu no 7º dia da criação? Deus criou os animais terrestres, Deus criou o homem e a mulher, Deus descansou, ou Deus separou a luz das trevas? A resposta correta é a opção C, Deus descansou. Em qual dia da criação Deus fez o homem e a mulher? 1º dia, 2º dia, 5º dia ou 6º dia? A resposta correta é a opção D, 6º dia. Qual é o nome do monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos? Monte Sinai, Monte das Oliveiras, Monte Gólgota ou Monte Nebo? A resposta correta é a opção A, Monte Sinai. Qual livro aparece primeiro na Bíblia? Êxodo, Gênesis, Levítico ou Números?
A resposta correta é a opção B, Gênesis. Depois de Adão e Eva serem criados por Deus, onde eles foram colocados para viver? No Jardim do Éden, no deserto do Sinai, nas montanhas da Judéia, ou à beira do Rio Jordão? A resposta correta é a opção A, no Jardim do Éden. Quem foi escolhido por Deus para construir uma arca e se salvar do dilúvio? Noé, Moisés, Abraão ou Davi? A resposta correta é a opção A, Noé. Quais são os nomes dos 3 filhos de Noé? Jacó, José e Moisés, Sem, Cã e Jafé, Samuel, Davi e Salomão, ou Abraão, Isaque e Jacó? A resposta correta é a opção B, Sem, Cã e Jafé. Quais são as 2 únicas pessoas que foram levadas para o céu por Deus sem passarem pela morte? Eliseu e Jonas, Abraão e Moisés, Enoque e Elias, ou Zacarias e Isaías? A resposta correta é a opção C, Enoque e Elias. Qual é o nome do pai de João Batista? Simão, Zacarias, Elias, ou Isaque? A resposta correta é a opção B, Zacarias. Qual é o nome da esposa de São José, a mãe de Jesus? Maria, Marta, Miriam, ou Raquel? A resposta correta é a opção A, Maria. Em quais línguas a Bíblia foi escrita originalmente? Hebraico, latim e grego, hebraico, aramaico e grego, aramaico, latim e francês, ou hebraico, inglês e grego? A resposta correta é a opção B, hebraico, aramaico e grego. De acordo com a Bíblia, quem é conhecido como o pai de todos os que tocam harpa e flauta? Jabal, Enoque, Caim, ou Jubal? A resposta correta é a opção D, Jubal. Quantas pessoas Jesus alimentou quando multiplicou os 5 pães e os 2 peixes? 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, ou 7.000 pessoas? A resposta correta é a opção C, 5.000 pessoas. Quantas cestas de comida sobraram após Jesus alimentar as 5.000 pessoas? Sobraram 7 cestas, sobraram 10 cestas, sobraram 12 cestas, ou não sobrou nada? A resposta correta é a opção C, sobraram 12 cestas. Quem era coletor de impostos antes de se tornar um dos 12 apóstolos de Jesus? Pedro, João, Tiago, ou Mateus? A resposta correta é a opção D, Mateus. O que Deus criou no primeiro dia da criação do mundo? O céu e a terra, a luz, as plantas, ou os animais? A resposta correta é a opção B, a luz. Quem é chamado de gigante filisteu no livro de Samuel? Golias, Sansão, Esaú, ou Absalão? A resposta correta é a opção A, Golias. Quem derrotou o gigante Golias? Saul, Samuel, Davi, ou Salomão? A resposta correta é a opção C, Davi. Qual é o nome do rei conhecido por sua sabedoria? Saul, Jeroboão, Salomão, ou Josias? A
A resposta correta é a opção C, Salomão. Qual doença tinham os 10 homens que Jesus curou? Cegueira, lepra, paralisia ou surdez? A resposta correta é a opção B, lepra. Qual apóstolo escreveu o livro do Apocalipse? Apóstolo Pedro, Apóstolo Tiago, Apóstolo João ou Apóstolo Paulo? A resposta correta é a opção C, Apóstolo João. O que Deus vê no homem além da aparência externa? O coração, a inteligência, a riqueza ou a força física? A resposta correta é a opção A, o coração. Quem recebeu uma túnica multicolorida de seu pai? Moisés, Jacó, José ou Abraão? A resposta correta é a opção C, José. Quem ungiu Saul como rei de Israel? Samuel, Elias, Eliseu ou Miqueias? A resposta correta é a opção A, Samuel. Quantas pessoas foram salvas pela Arca de Noé? 2 pessoas, 8 pessoas, 12 pessoas ou 20 pessoas? A resposta correta é a opção B, 8 pessoas. Apesar de serem muito velhos, o que Deus prometeu a Abraão e sua esposa? Prometeu-lhes riqueza, prometeu-lhes um filho, prometeu-lhes paz interior, ou prometeu-lhes longevidade? A resposta correta é a opção B, prometeu-lhes um filho. Qual é o nome da mãe de Isaque, a esposa de Abraão? Sara, Ruth, Raquel ou Esther? A resposta correta é a opção A, Sara. Qual é o nome do último juiz de Israel que morreu após Saul fazer uma trégua temporária com Davi? Gideão, Sansão, Samuel ou Abimeleque? A resposta correta é a opção C, Samuel. Quem era o comandante do exército de Israel durante o reinado de Davi? Abner, Joabe, Jonatas ou Absalão? A resposta correta é a opção B, Joabe. Com qual mulher Davi cometeu adultério enquanto estava em Jerusalém? Miriam, Abigail, Raabe ou Batseba? A resposta correta é a opção D, Batseba. Qual é o nome do marido de Batseba que foi traído? Urias, Eliseu, Otniel ou Adonias? A resposta correta é a opção A, Urias. O que Davi fez com Urias quando soube que Batseba estava grávida dele? Convidou Urias para uma festa, ordenou que Urias fosse morto em batalha, ofereceu a Urias um presente valioso, ou promoveu Urias para um cargo importante? A resposta correta é a opção B, ordenou que Urias fosse morto em batalha. Qual profeta Deus enviou para confrontar Davi sobre seu pecado com Batseba? Profeta Elias, profeta Isaías, profeta Samuel ou profeta Natã? A resposta correta é a opção D, profeta Natã. O que aconteceu com o filho de Davi e Batseba que foi fruto de adultério? Tornou-se profeta, foi expulso do reino, tornou-se rei após Davi, ou morreu poucos dias após o seu nascimento? A resposta correta é a opção D, morreu poucos dias após o seu nascimento.
Qual é o nome do segundo filho de Davi e Batseba? Absalão, Salomão, Adonias ou Natã? A resposta correta é a opção B, Salomão. Qual é o nome do filho de Davi que tentou tomar o trono de seu próprio pai? Salomão, Absalão, Adonias ou Natã? A resposta correta é a opção B, Absalão. Quais são os nomes dos filhos de Isaque? Esaú e Jacó, Moisés e Arão, José e Benjamim, ou Samuel e Saul? A resposta correta é a opção A, Esaú e Jacó. Quem trabalhou por 7 anos para se casar? Abraão, Jacó, Moisés ou Davi? A resposta correta é a opção B, Jacó. Por quem Jacó foi enganado, pensando que se casaria com Raquel, mas acabou se casando com Lia? Moisés, Esaú, Labão ou Abraão? A resposta correta é a opção C, Labão. O que Labão exigiu que Jacó fizesse para finalmente se casar com Raquel? Trabalhar por mais 7 anos, viajar para uma terra distante, trazer-lhe um grande presente, ou ficar sem falar por 1 ano? A resposta correta é a opção A, trabalhar mais 7 anos. Depois de tirar a vida de um egípcio, o que Moisés fez em seguida? Fugiu para o deserto, confessou o crime às autoridades, continuou sua vida normalmente no Egito, ou escondeu-se na casa de um amigo? A resposta correta é a opção A, fugiu para o deserto. Quando Moisés confrontou o faraó, o que aconteceu com sua vara quando foi jogada no chão? Transformou-se em uma árvore, transformou-se em uma pomba, transformou-se em uma serpente, ou desapareceu misteriosamente? A resposta correta é a opção C, transformou-se em uma serpente. Quais são os nomes dos únicos 2 israelitas que receberam a bênção de entrar na terra prometida? Josué e Calebe, Moisés e Arão, Davi e Salomão, ou Gideão e Sansão? A resposta correta é a opção A, Josué e Calebe. Que muralhas da cidade Deus derrubou para permitir que Josué e os israelitas a conquistassem? Muralhas da Babilônia, muralhas de Jericó, muralhas de Jerusalém, ou muralhas de Roma? A resposta correta é a opção B, muralhas de Jericó. Quem ensinou aos discípulos a oração conhecida como Pai Nosso? Pedro, Paulo, João ou Jesus? A resposta correta é a opção D, Jesus. Após a morte de Jesus, qual discípulo foi encarregado de cuidar de Maria? João, Pedro, Tiago ou André? A resposta correta é a opção A, João. Qual é o nome do homem que pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz e enterrá-lo? Simão Cirineu, Nicodemos, José de Arimateia ou Cleófas? A resposta correta é a opção C, José de Arimateia. Qual é o nome do sobrinho de Abraão que vivia na cidade de Sodoma? Isaque, Ló, Esaú ou Labão? A resposta correta é a opção B, Ló. Qual é o último livro da Bíblia? Gênesis, Apocalipse, Salmos ou Malaquias?
A resposta correta é a opção B, Apocalipse. Após Jesus ressuscitar, quem foi a primeira pessoa que o viu? Pedro, Maria Madalena, João Batista ou Tomé? A resposta correta é a opção B, Maria Madalena. Qual animal foi usado pelo diabo para convencer Eva a comer o fruto proibido? Serpente, leão, elefante ou pombo? A resposta correta é a opção A, serpente. Qual é o único personagem bíblico que foi rei e sacerdote ao mesmo tempo? Saul, Jeremias, Melquisedeque ou Herodes? A resposta correta é a opção C, Melquisedeque. Quem são Belchior, Gaspar e Baltazar na Bíblia? Profetas, reis magos, discípulos de Jesus ou governantes de Israel? A resposta correta é a opção B, reis magos. Qual profeta teve a honra de batizar Jesus nas águas do Rio Jordão? Elias, Isaías, Jeremias ou João Batista? A resposta correta é a opção D, João Batista. Qual personagem bíblico contou a parábola da pérola de grande valor? Moisés, Jesus, Paulo ou Salomão? A resposta correta é a opção B, Jesus. De acordo com a Bíblia, quem é conhecido como o pai dos que habitam em tendas e possuem gado? Jabal, Enoque, Caim ou Abraão? A resposta correta é a opção A, Jabal. Após a morte de Salomão, qual de seus filhos foi escolhido para ser o novo rei? Absalão, Adonias, Roboão ou Jeroboão? A resposta correta é a opção C, Roboão. Qual rei teve 28 filhos e 60 filhas? Saul, Davi, Roboão ou Salomão? A resposta correta é a opção C, Roboão. De acordo com a Bíblia, qual era a real aparência de Jesus? Branco, negro, mestiço, ou não há descrição física de Jesus na Bíblia? A resposta correta é a opção D, não há descrição física de Jesus na Bíblia. Quantas perguntas você acertou? Deixe sua resposta nos comentários, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares que acreditam em Deus. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente.